Feira que vem também tem mais. Vocês viram no cartaz as pessoas que irão passar por este altar com a palavra de Deus para o coração de vocês. E para essa noite, quando o pastor nos fez o convite de alimentar vocês com a palavra, eu conversei com o Tiago e falei: Tiago, eu quero dar o mesmo pão que você entregar hoje. Você vai pregar o quê? Aí ele: eu vou pregar sobre o Espírito Santo. Eu falei: também vou pregar sobre o Espírito Santo. Você vai pregar em qual texto? Ele: Joel. Eu vou pregar em Joel também. Você começa e eu termino na mesma fiação. E nada melhor, irmãos, do que começar uma série como essa falando sobre o protagonista da festa, que é o Espírito Santo. Quem seríamos nós se não fosse o Espírito Santo? O que seríamos de nós sem o Espírito Santo? A cidade de Mafra está vivendo um momento muito bom de cultos onde pessoas têm se entregado ao altar do Senhor, e isso é tudo graças à obra do Espírito Santo. Não é mérito meu, não é mérito seu, não é mérito do nosso pastor, é porque o Espírito Santo olhou para nós com graça e resolveu responder às nossas orações. Porque eu lembro que no período em que nós estávamos aqui orando no Celebrai, eu lembro de falar com Deus e dizer: Pai, salva pessoas naquele lugar, traz pessoas que tenham fome e sede pela Tua palavra, mas que o Senhor comece em nós, através de nós, resgata os nossos pais, os nossos filhos, os nossos parentes. Não permitam que se percam no mundo, mas que o Senhor possa trazê-los para perto do Teu altar e da Tua presença. E o Espírito Santo tem valido as nossas orações e tem cumprido aquilo que pedimos a Ele de forma maior do que nós poderíamos esperar. Por que não iniciar agradecendo ao Espírito Santo pela obra que Ele iniciou em nós e através de nós? E é por isso que nós estamos aqui. Aleluia! A questão é que falar sobre o Espírito Santo nos remete à ideia de pensar nas pessoas que vivem sem Ele. Porque certa vez o homem viveu sem o Espírito Santo, e as características de um homem sem o Espírito Santo não é nada boa. O homem sem o Espírito Santo, irmãos, é o homem que vive apenas com a sua própria justiça. Não pensa no próximo, pensa apenas em si mesmo. O homem sem o Espírito Santo, ele não consegue dar crédito à obra de Deus como aqueles que são cheios do Espírito Santo conseguem dar. O homem que não tem o Espírito Santo, ele não deixa se apaixonar ou amar a obra de Deus da forma que Deus ama. O homem sem o Espírito Santo não consegue se entregar à obra de Deus como Deus se entrega. O homem sem o Espírito Santo tem uma dificuldade imensa de ser grato. Geralmente são pessoas egoístas que pensam apenas em si mesmo. O homem sem Espírito Santo, ele é desprezível. Ele escolhe priorizar as coisas pecaminosas do que a obra de Deus. O homem sem o Espírito Santo não consegue ser fiel no seu trabalho, não consegue ser fiel aos amigos que tem, não consegue ser fiel ao seu pastor, não consegue ser fiel à esposa ou ao marido, porque eles pensam apenas em si mesmo. Se não fosse, se o Espírito Santo não estivesse conosco, onde nós estaríamos ou o que seríamos hoje? Existem pessoas que chegam neste lugar, às vezes carregadas de problemas, com depressão, com dificuldades financeiras, e o Espírito Santo age sobre a vida delas. E existe uma diferença muito grande entre agir sobre a vida de alguém e estar dentro de alguém. Porque as pessoas que o Espírito Santo age sobre, geralmente costumam se esquecer da obra em que viveu. São as pessoas que, da mesma forma que entraram, elas saem sem se despedir, sem olhar para trás, sem expressar um sentimento de gratidão, porque elas não permitiram que o Espírito Santo adentrasse dentro delas. Eu não consigo imaginar ou acreditar que uma pessoa cheia do Espírito Santo seja ingrata. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo vai lembrar de onde Deus tirou elas, das pessoas que Deus usou para que ela hoje pudesse estar de pé, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo traz à memória as situações que passamos para aprendermos a ser gratos a Deus pelas coisas que vivemos hoje. E eu digo mais,
Pessoas que são cheias do Espírito Santo não precisam de outros homens para ela alcançar lugares, posições ou status, principalmente dentro da sua obra. Ninguém é consagrado porque faz mais que o outro, irmão. Ninguém recebe oportunidade nesse altar porque é melhor do que o outro. É porque a pessoa é cheia do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem coloca, é o Espírito Santo que tira, é o Espírito Santo que capacita, é o Espírito Santo que diz. Não existe pessoa nesse mundo capaz de parar alguém que é cheio do Espírito Santo de Deus. É Deus que capacita, é Deus que abre porta, é Deus que coloca em lugares e tira. Aleluia! O problema é que às vezes nós depositamos a nossa confiança mais no homem do que no próprio Deus. E isso é natural do ser humano. O texto que Tiago aplicou sobre Maria, olha que interessante, Lucas capítulo 1, versículo 26. Maria recebe uma visitação e olha como isso acontece. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O encontro não é um encontro com homem, é um anjo enviado por Deus que vai até Maria. E uma virgem despojada com um homem, cujo nome era José da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com sua palavra e considerava que saudação seria essa. 30. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achartes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. 33. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Olha o tamanho da promessa que o anjo está colocando nas mãos de Maria. É uma revelação divina, não é humana. E olha só como Maria responde. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço homem algum? Maria estava imaginando ou pensando que aquilo que nasceria dela seria obra das mãos de homens. Maria estava achando que o seu destino profético estaria condicionado na vontade humana. Mas olha como o anjo responde a ela no versículo 35. E respondendo o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Aleluia. Sabe do que isso fala? Que os projetos que Deus tem na tua vida, aleluia, as promessas que Ele fez na tua vida, não está condicionada à vontade humana. Levanta a mão, cidade Maf. Porque o que nascerá de ti não será obra das mãos de homens, mas será fruto do Espírito Santo de Deus. Homem nenhum é capaz de parar uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. O que nascerá de ti será obra das mãos dele. Aleluia. Escute, o Espírito Santo ele tem uma especialidade. Qual é a especialidade do Espírito Santo? Colocar ordem onde há caos. O Espírito Santo, ele é especialista em organizar as coisas que o homem desorganiza. Às vezes nós agimos por conta própria e acabamos nos perdendo nos caminhos em que nós mesmos trilhamos. E o Espírito Santo vem para organizar aquilo que está em desordem. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Ele estava ali com um propósito: trazer ordem aonde havia caos.
colocar em ordem aquilo que estava bagunçado. Eu não sei quais são as situações que você tem vivido. Eu não sei quais são os problemas que você tem enfrentado, as dúvidas que têm sido geradas dentro de você. Eu não sei o que você vai passar amanhã, quais as dificuldades do teu trabalho, mas eu tenho a certeza que se houver alguma coisa fora do lugar, só existe um que pode trazer a ordem àquilo que está bagunçado. Só existe um que pode trazer de volta aquilo que se perdeu. Só existe um que pode recuperar o sonho que você deixou morrer, e este é o Espírito Santo de Deus. Mas você precisa se permitir ser movido pelo Espírito Santo. Você precisa se posicionar e dizer: Espírito Santo de Deus, estou à tua disposição. Que não sejam os meus planos, mas que sejam os teus. Que não sejam as minhas vontades, mas que sejam a tua. Que não seja o meu querer, mas que seja a tua vontade sobre mim. Aleluia! Chega de vazios. Não se conforme com ambientes vazios. O Espírito Santo veio para preencher esses espaços. A sua casa precisa ser um lugar agradável para o Espírito Santo. O seu trabalho precisa ser um lugar onde o Espírito Santo se sinta à vontade. A sua loja, o seu consultório, os lugares onde você passa, precisa ser lugares agradáveis ao Espírito Santo. Você não pode deixar que nenhuma situação reprima o Espírito Santo da tua vida, porque ele precisa ter exclusividade, aleluia, e ele precisa se manifestar do jeito que ele quer e da forma que ele quer. Às vezes é contra a nossa vontade, irmãos. Às vezes é contra os nossos desejos. Às vezes a nossa razão nos guia para um caminho, mas o Espírito Santo nos indica outra direção. E somente pessoas que são cheias do Espírito Santo conseguem entender sobre o que eu estou falando, porque elas abrem mão de muitas coisas para fazer a vontade de Deus. Abrem mão talvez de um lazer, de uma noite com a família, com um dia no cinema, não sei, mas preferem vir para uma paraxá como essa, para dizer que a sua vida é totalmente dependente do Espírito Santo. Aleluia! O problema é que às vezes as pessoas que deixam se envolver pelo Espírito Santo recebem algumas taxações de pessoas conservadoras, de pessoas que são muito santas, de pessoas que querem roubar talvez a oportunidade de outras pessoas. Eu preciso falar sobre isso aqui agora, porque existe uma diferença muito grande. Quando o Espírito Santo queima dentro de você, você não consegue parar. Eu não consigo acreditar numa pessoa que diz que é batizada com o Espírito Santo e não sente o queimor dentro de si pela obra de Deus. Eu não consigo acreditar em uma pessoa que diz que é batizada e cheia do Espírito Santo e não consegue se derramar em um culto como esse, onde não estamos falando sobre dinheiro, onde não estamos falando sobre prosperidade, onde não estamos falando sobre bens materiais. Estamos falando apenas dele, do protagonista das nossas vidas, do autor e consumador da nossa fé. Ah, meu Deus do céu, é o Espírito Santo que você precisa se dedicar o seu tempo, a sua vida, as suas horas. Meu Deus. Às vezes somos descontraídos, mas o que acontece dentro deste espaço nós levamos muito a sério. Eu costumo dizer em minhas reuniões que faço aqui, que a obra de Deus para mim é uma prioridade que eu não abro mão, porque eu sei que tudo que eu tenho e tudo que eu sou foi porque o Espírito Santo olhou para mim com graça e me permitiu que eu estivesse aqui num ambiente como esse, participando da sua obra. Mas você quer ver um povo furioso? Um povo cheio do Espírito Santo furioso é quando você entra em um espaço como esse, na tentativa de descaracterizar o que o Espírito Santo tem construído através de nós. A conversa vai ficar muito diferente. A conversa fica diferente,
quando você tenta criar divisões, panelinhas, conversas para blasfemar contra homens de Deus, que Deus colocou neste lugar, a conversa fica muito diferente, porque nós não estamos aqui brincando de culto, nós não estamos brincando de salvar almas, nós não estamos aqui por causa de dinheiro ou por causa de aparência, nós estamos aqui porque um dia nós recebemos do Senhor algo e nós resolvemos renunciar parte da nossa vida para se derramar no altar do Senhor, para dizer que Deus vai salvar a tua casa, vai salvar os teus filhos, e nós sabemos que isso tem uma recompensa no céu para nós. Aqueles que são cheios do Espírito Santo, cadê você? Já deu lugar a Ele nessa noite? Permita que Ele transporte dentro de você. Aleluia! Esquece a timidez, esquece o cansaço. Aleluia! Glorifica! Levanta a mão, Cidade Maf, deixa eu profetizar sobre a sua vida. A partir de hoje não haverá mais vazios no meio de nós. A partir de hoje não haverá mais pessoas vazias. Eu profetizo que o Espírito Santo, aleluia, vai se derramar nessa noite para aqueles que resolveram estar na Cidade Maf hoje. Chega de vazios, aleluia, chega de caos. O Espírito Santo vai transbordar na tua vida, aonde quer que você esteja, aonde quer que você ande. As pessoas precisarão olhar para você e dizer: ali vai uma pessoa cheia, cheia, cheia do Espírito Santo. Aleluia. O prazer de ser cheio é incomparável. É muito triste, percebemos pessoas que estão acomodadas no vazio. Que vazio é esse, irmãos? Que as pessoas preferem priorizar o dinheiro do que a presença. Que vazio é esse que a gente não consegue ser fiel ao nosso cônjuge? Não conseguimos ser fiéis no trabalho, na empresa onde nós estamos. Não conseguimos ser fiéis em nada. Que vazio é esse? Que espírito maligno é esse que quer nos roubar a oportunidade de ser cheios ou de transbordar do Espírito Santo? Às vezes nos preocupamos mais com as coisas físicas do que com as espirituais. E talvez o culto de hoje seja o Espírito Santo demarcando o território para dizer: aonde eu estiver, o diabo não vai mais escravizar ninguém. Aleluia! Aonde eu estiver, o diabo não vai mais aprisionar ninguém. Se houver pessoas aprisionadas em vício, hoje o Espírito Santo liberta. Se houver parentes e familiares adoentados que não conseguem sequer vir ao culto, o Espírito Santo vai libertar hoje. Aleluia! Porque você vai chegar em casa diferente. Você vai chegar transbordando da presença do Espírito Santo. Aleluia! João 14, versículo 16. Já vou finalizar. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Sabe do que isso fala? Ele nunca vai se retirar. Ele foi convidado a ficar conosco para sempre. E isso fala de uma vida inteira. Uma vida inteira que você precisa se permitir ser cheio. Uma vida inteira que você precisa em algum momento entender quem você era sem o Espírito Santo e o que você é agora. Uma vida inteira para você colocar as coisas no lugar e se posicionar diante do Espírito Santo de Deus e declarar verdadeiramente que as coisas não podem ser do seu jeito, porque quando você quis que fosse do seu jeito, deu errado. Mas quando o Espírito Santo te conduziu aqui, as coisas começaram a dar certo. E o Espírito de verdade, versículo 17, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhecem. Imagine o tamanho da amargura que é. Pessoas que não conseguem ver, não conseguem perceber, não conhecem o Espírito Santo.
estão mergulhados dentro dos seus próprios caos, dentro de suas próprias trevas, achando que com a força do seu próprio braço que encontrarão o caminho para a salvação. Mas graças a Deus que um dia nos apresentou um Consolador, que nos resgatou do lamaçal do pecado e nos deu uma nova vida em Cristo Jesus. Ah, meu Deus do céu, se você não se alegrar com isso, eu não sei mais o que pode fazer o teu coração saltar de alegria, porque nós deixamos, irmãos, de ser escravos do pecado para sermos filhos, aleluia, de um Deus que é todo poderoso. Nós deixamos de ser escravos do diabo para sermos participantes de um reino de glória. Se coloque sobre os seus pés. Não sei se você já está sentindo, mas o Espírito Santo já está se movendo em nosso meio. Talvez você precisa ser profeta hoje na vida de alguém e declarar sobre a vida de pelo menos 2 ou 3. Eu quero que você seja cheio do Espírito Santo. Declara pelo menos sobre a vida de 1 ou 2. Seja cheio do Espírito Santo. Não se conforme com o vazio, mas que o Espírito Santo possa preencher todas as lacunas. Aleluia. Profetiza sobre a vida deles. Declara o derramamento do Espírito Santo, porque eu quero declarar sobre a vida de vocês, que vocês sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Aonde vocês passarem, as pessoas precisarão reconhecer que vai uma pessoa que ninguém pode parar, porque resolveu entregar a sua vida diante do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Talvez você tenha chegado neste lugar com algumas interrogações, com alguns problemas, com alguns conflitos, e toda mensagem tem um endereço certo. Talvez você precisa entender hoje que a sua vida precisa ser movida pelo Espírito Santo. Talvez você precisa entender que o que falta na sua vida é uma autonomia do Espírito Santo de Deus, porque vir a cultos como esse, aleluia, e se permitir ser tocados é um passo, mas permitir que o Espírito Santo more dentro de você é uma coisa totalmente diferente. Talvez não venha ninguém hoje na frente, mas eu faço questão de convidar as pessoas que sabem que precisam ser cheias do Espírito Santo, aleluia. E ser cheios do Espírito Santo não tem nada a ver com você, com o seu ego, irmão. Não tem nada a ver com as coisas que você tem recebido dele, aleluia. Tem a ver com uma entrega que você precisa fazer. Talvez vir aqui na frente nessa noite seja o posicionamento que você precisava dar, para que o Espírito Santo entendesse que a tua vida hoje está entregue nas mãos dele. Não é sobre nós, é sobre o teu particular com Deus. Você sabe o tanto que você tem se dedicado, o tanto que você tem se esforçado. Às vezes você diz a Deus: eu não consigo mais, eu estou cansado, tem tudo dado errado na minha vida. Mas hoje o Consolador veio para colocar ordem no caos de pessoas nessa noite. Ele veio para colocar no lugar as coisas que foram tiradas do lugar. Aleluia. Canta alguma coisa, Ministério de Louvor. Deixe que o Espírito Santo ministre sobre a sua vida nessa noite. Não é sobre o que eu falo com esse microfone, é sobre o que o Espírito Santo fala no teu coração nessa noite. Se permita ser tocado. Diga para ele: Espírito Santo, preenche os vazios que existem dentro de mim. De conversar com ele no íntimo e no particular. Ele conhece o teu coração, ele conhece a tua mente, e talvez o que ele precise é de um espaço para poder colocar em ordem o caos que você se meteu, que você entrou. Ele quer te dar uma nova direção. O Espírito Santo tem liberdade na cidade MAF, tem liberdade neste lugar. Diga para ele: o Senhor tem liberdade sobre a minha vida. Faz de mim aquilo que o Senhor desejar nessa noite, Pai. Aleluia. Tu és
palavras necessárias pra te descrever. Oh, aleluia! Senhor, de verdade, Deus, nessa noite. Tu és santo. Enche os teus filhos com o teu Espírito Santo. Aleluia! A partir de hoje, você não gastará mais o seu tempo com coisas inúteis, mas você dobrará os teus joelhos e falará em outras línguas com o Espírito Santo. O teu coração queimará pela obra de Deus.